Francisco Valdomiro Lorenz nasceu na pequena aldeia de Zipislav, perto da cidade de Czesław, na Boêmia, em 24 de dezembro de 1872. Adquiriu cidadania brasileira e aqui viveu como cidadão utilíssimo durante 64 anos de sua preciosa existência. Filho de pais muito pobres, sem recursos para estudar, nem meio de comprar livros, a imensa cultura de Lorenz não poderia ser compreendida sem a doutrina das encarnações sucessivas e da mediunidade superior. Ele chegou a entender bem 80 idiomas diferentes do Ocidente e do Oriente, antigos e modernos, inclusive o velho sânscrito, do qual fez a maravilhosa tradução do Bhagavad Gita, em versos no mesmo ritmo original. Seu conhecimento de língua do Antigo Egito, lhe permitiu preparar um livro realmente valioso para a Federação Espírita Brasileira, intitulado A Voz do Antigo Egito. Seu primeiro livro sobre Esperanto foi publicado na Boêmia, em 1890, com o título Plena Lernolibro de Esperanto. E logo depois de publicar esse compêndio, teve que deixar a pátria, onde suas ideias religiosas de espírita e seu ideal de política democrática eram coisas proibidas pelo governo imperial reacionário. Para comemorar o jubileu de ouro desse livro, os amigos do poeta fundaram em Santos, São Paulo, no ano de 1940, o grupo esperantista Francisco Valdomiro Lorenz. No Brasil, quando chegou ao Brasil, foi habitar em Dom Feliciano, município de Encruzilhada do Sul, o Rio Grande do Sul, onde tinha conhecidos. Vivendo num pequeno lugar, sem relações nos grandes centros, ser-lhe-ia impossível publicar um livro sobre Esperanto. Realmente, entre o seu primeiro livro e o segundo, decorreram 51 anos. Nesse meio tempo, escreveu em jornais e revistas e, em 1929, deu a público a importante obra Iniciação Linguística, que lhe granjeou grande autoridade e respeito em assuntos linguísticos. Só quando a FEB criou sua seção de edições de Esperanto em 1937, abriu-se uma editora para recomeçar sua missão espírita e esperantista. Publicou-se então em 1941 a coletânea de poemas traduzidos de 40 línguas diferentes com o título Diversa Colora Bucedetto. E em 1942, sua tradução do Bhagavad Gita. Em 1944, apareceu a primeira coleção de poemas mediúnicos em Esperanto, com o título Voce de Poetoi de la Spirita Mondo, formado em grande parte por poesias recebidas pelo próprio Lorenz como médium e outras por ele traduzidas de Parnato de Além-Túmulo. O valor literário desse livro foi posto em relevo por Danica Literatura Revô, em seu número 5, de 1956,
que transcreveu do livro 2 poemetos como modelo de bela poesia. Refez e permitiu fosse publicado sob o respeitado nome o livro didático Esperanto Sem Mestre, editado pela Federação Espírita Brasileira e que já conta com inúmeras edições. Sua última obra de Esperanto foi a Antologia de Bravila e Poetoi, cujo manuscrito foi preparado a pedido da Liga Brasileira de Esperanto. Em português, publicou muitos livros interessantes. A vida intelectual de Lawrence revelou desde a infância um espírito de alta esfera, mas não só intelectualmente. Foi um ideal de que todos queríamos lutar por alcançar. Moralmente foi também um modelo e deu exemplos de que viverão na lembrança de muitas gerações. Lawrence nunca poderá ser esquecido. 3 dias antes da partida, um de nossos amigos recebeu do Rádio Roma um pedido de notas biográficas para uma homenagem que a rádio oficial da Itália lhe iria prestar, pelo fato de ser ele, então, o mais antigo esperantista vivo. A revista oficial da Universal Esperanto Associação, da Holanda, publicou em seu número de maio que Lawrence era esperantista desde 1887. Por isso, a Rádio Roma lhe prestaria aquela homenagem. Antes, porém, de ser irradiado o programa, já se havia transformado em homenagem póstuma. Isso porque Francisco Valdomiro Lawrence faleceu em 24 de maio de 1957, o mesmo ano do centenário da publicação do Livro dos Espíritos. A Francisco Valdomiro Lawrence, o homem que falava 80 línguas, possivelmente o maior em toda a história do nosso país. O homem que era um grande médium, tradutor, escritor perfeito, de um procedimento sem igual. Nós só temos que transmitir, nesse final de palestra, a Francisco Valdomiro Lawrence o nosso mais fraterno abraço.